Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. De forma simples e resumida, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, por exemplo, duplicando o valor de uma delas, o valor da outra também é duplicado. Se a gente reduz a metade o valor de uma delas, o valor da outra também é reduzido à metade. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando, por exemplo, duplicando o valor de uma delas, a outra é reduzida à metade. Se o valor de uma grandeza é dividido por 3, por exemplo, o valor da outra é multiplicado por 3, então é triplicado. Basicamente é isso aí, mas no decorrer das atividades do PET volume 5, esses conceitos vão ficar mais claros. Número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. E aí, analisando essa situação, a gente precisa determinar qual das 4 grandezas que aparecem nas alternativas A, B, C e D é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Vamos ver o que acontece com o preço do ingresso na tabela. Veja que da primeira coluna para a segunda, o valor de R$ 30 foi dobrado, porque 30 vezes 2 é 60. E da primeira coluna para a terceira, o valor de R$ 30 foi triplicado. Veja que 30 vezes 3 é igual a 90. Então, as operações foram multiplicar por 2 e depois multiplicar por 3. Então, as operações relacionadas aos valores da grandeza inversamente proporcional devem ser inversas. Dividir por 2 e dividir por 3. Vamos ver o que acontece, então, com a arrecadação prevista. Veja que ela permanece a mesma nas 3 colunas da tabela. Não teve variação no valor dessa grandeza. Então, não existe uma relação de proporcionalidade com o preço do ingresso. Agora, vamos ver o que acontece com a despesa com segurança. Na primeira coluna, o valor é 5.000. E dividindo 5.000 por 2, o resultado é 2.500 e não os 4.500 que aparecem na segunda coluna. E dividindo 5.000 por 3, o resultado é aproximadamente 1.667 e não 4.000, que é o valor que aparece na terceira coluna. E o que será que acontece com o público presente? Na primeira coluna, o valor é 12.000 e dividindo 12.000 por 2, o resultado é 6.000, que é o número que está na segunda coluna. E também, dividindo 12.000 por 3, encontramos 4.000, que é o valor que está na terceira coluna. Então, deu certinho. Ao que tudo indica, a resposta correta será a letra C, público presente. Mas vamos ver o que acontece com o número de funcionários. O número que está na primeira coluna é 50, e dividindo 50 por 2, o resultado é 25, e não 40, que está aí na segunda coluna. E dividindo 50 por 3, o resultado aproximado é 17, e não 30, que é o número que está na terceira coluna. Então, a resposta correta realmente é a letra C, público presente e preço do ingresso são grandezas inversamente proporcionais, porque, por exemplo, quando o preço do ingresso é dobrado, o público é reduzido à metade. Número 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3,00 e Carla R$ 6,00. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Olha só, Carla pagou o dobro do valor que Amanda pagou. Então, considerando a proporcionalidade, a Carla deve receber o dobro de balas que a Amanda vai receber. Então, se a gente dividir o total de balas em 3 partes, a Amanda vai receber uma parte e a Carla vai receber o dobro disso, ou seja, 2 partes. Dividindo 120 balas em 3 partes iguais, cada parte terá 40 balas. Então é bem simples, a Amanda vai receber o correspondente a uma parte, ou seja, 40 balas, e a Carla vai receber a quantidade correspondente a 2 partes,
ou seja, 80 balas. Número 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. 1. Número de pintores trabalhando. 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. 3. Altura da parede a ser pintada. 4. Largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números, e aí nós temos 4 alternativas. Vamos comparar então as 4 grandezas com o prazo de conclusão da obra, de acordo com as condições que foram informadas aí. Se o número de pintores trabalhando é dobrado, o prazo para a conclusão da obra é reduzido à metade. Então anote aí, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se a quantidade de horas trabalhadas por dia pelos pintores é dobrada, o prazo para a conclusão da obra é reduzido à metade. Então, essas duas grandezas também são inversamente proporcionais. Anota aí. Se uma parede tem o dobro da altura de uma parede comum, o tempo gasto para pintar essa nova parede vai ser dobrado. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E se uma parede tem o dobro da largura de uma parede comum, o tempo gasto para pintar essa nova parede também vai ser dobrado. Portanto, nesse caso, as duas grandezas também são diretamente proporcionais. Portanto, a alternativa correta é a letra D. As grandezas altura e largura da parede são diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra. Número 4. Considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Não é para resolver os problemas, tá bom? É só para comparar as grandezas envolvidas. Vamos analisar o problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Vamos comparar as grandezas número de ganhadores e prêmio para cada ganhador. Vamos imaginar que a quantidade de ganhadores é dobrada. Como o prêmio é um valor fixo, o valor que cada ganhador receberá vai ser reduzido à metade. Então, nesse caso, as grandezas não são diretamente proporcionais, pelo contrário, são inversamente proporcionais. Agora vamos ver o problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Vamos comparar duas grandezas nesse caso: a área do triângulo e a quantidade de tubos de tinta. Se a área do triângulo é dobrada, a quantidade de tubos de tinta que serão usados para pintar também vai dobrar. Portanto, nesse caso, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ao que tudo indica, a resposta correta então é a letra B, mas vamos ver o que acontece com as grandezas nos problemas 3 e 4. Problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Olha, nesse caso a gente pode ver aí 3 grandezas: a quantidade de sacos, a capacidade de cada saco e a quantidade de arroz produzida. Se a capacidade dos sacos, por exemplo, é reduzida a 1/3, será necessário triplicar a quantidade de sacos para armazenar a mesma produção de arroz. Veja que nós comparamos só duas grandezas e elas já não são diretamente proporcionais. Então eu diria que nem é preciso analisar a outra grandeza, a gente já pode afirmar que as grandezas envolvidas nesse problema não são diretamente proporcionais. Problema 4. 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? As 3 grandezas envolvidas aqui são quantidade de máquinas, número de horas trabalhadas e quantidade de peças produzidas. E aí vamos comparar duas grandezas aqui para você ter uma ideia.
Se reduzirmos à metade a quantidade de horas trabalhadas, é necessário então dobrar a quantidade de máquinas. Então essas duas grandezas não são diretamente proporcionais, então todas as grandezas envolvidas no problema não são diretamente proporcionais. Então realmente a resposta correta é a letra B, o problema 2 envolve apenas grandezas diretamente proporcionais. Número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Afirmativa 1. Fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. 2. Fixando-se N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Afirmativa 3. Fixando-se Q, as grandezas V e N são inversamente proporcionais. Quais dessas afirmativas são verdadeiras? Nós vamos analisar cada uma delas, começando pela primeira. Nesse caso, o valor do prêmio é fixado. Então, se o número de acertadores é dobrado, o valor que cada um receberá será reduzido à metade. Então, as grandezas N e Q são realmente inversamente proporcionais. A afirmativa 1 é verdadeira. Agora, a afirmativa 2. O número de acertadores é fixado. Nessa situação, se o prêmio dobra, o valor que cada acertador receberá também é dobrado. Então, as grandezas V e Q são realmente diretamente proporcionais. A afirmativa 2 é verdadeira. Agora, a afirmativa 3. Nesse caso, o valor recebido por cada acertador é fixado. Aí, se o número de acertadores dobra, o valor do prêmio também precisa ser dobrado. Então, as grandezas V e N são diretamente proporcionais. Portanto, a afirmativa 3 é falsa. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. A resposta correta é a letra A. Número 6, vamos analisar qual alternativa apresenta uma situação em que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais. Letra A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Veja só, se a quantidade de máquinas é dobrada, a produção de peças também será dobrada. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Se a quantidade de ovos é dobrada, o número de embalagens iguais necessárias para guardar os ovos também tem que dobrar. Isso significa que, nessa situação, as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Letra C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Olha só, se a distância a ser percorrida é dobrada, o tempo de viagem também dobra. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o exemplo de uma situação em que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. E letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Se o número de tratores é dobrado, por exemplo, o tempo para preparar o terreno vai ser reduzido à metade. Então, essa sim é uma situação em que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais, portanto, a resposta correta é a letra D. Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!